Pessoal, seguinte, ó. É, a avaliação de vocês. A avaliação de vocês vai ser em cima do capítulo 11, eletricidade, e do capítulo 12, deixa eu olhar só conferir aqui para não ter erro, consumo. Resumindo, eu coloquei 8 questões de eletricidade e 2 questões sobre consumismo. Tá? 8 questões sobre eletricidade e 2 questões sobre consumismo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos. Como é que eu posso dizer? Vamos dar uma revisada, né? Vamos dar uma revisada. Praticamente só física, viu, Yasmin? A prova tá bem bacaninha. Eu vou fazer os comentários, alguns resumos, e aí depois a gente vai só para atividade. Ficar só resolvendo a atividade, entendeu? Já, Bia, acabamos com o livro semana passada. Vimos todos os conteúdos. Vimos 12 capítulos ao longo do ano. Não precisa ficar tensa, não, que eu vou deixar vocês preparados aí para a prova tranquilamente. Eu só quero que vocês acompanhem comigo o resumão que eu vou fazer no capítulo 11, tá? Porque é muita coisa o capítulo 11. E aí eu vou fazer tipo uma espécie de resumo para mim depois resolver só questões com vocês, tá bom? Vamos lá, então. Então, capítulo 11, eletricidade, né? A gente viu dentro da estrutura da eletricidade que basicamente é um fenômeno da física, né? Que estuda os fenômenos relacionados com as cargas elétricas. Então, eletricidade é nada mais do que isso: cargas elétricas, onde nós temos a carga positiva, que tem um nome, né? E a carga negativa, que também tem um nome, tá? Então a gente precisa saber o básico sobre eletricidade, não precisa saber muita coisa, não, é só o básico. Qual o nome da carga positiva, qual o nome da carga negativa, o que é eletrostático, o que é campo magnético, essas coisas. Então a gente vai dar uma recapitulada nisso, né? Então vamos lá. Nós temos aí a eletrostática, Isabelle, boa tarde, que estuda o comportamento e as propriedades das cargas elétricas que estão em repouso acumulada nos corpos, tá? Então nós temos um corpo que pode estar neutro ou pode estar eletrizado, tá? De acordo com o valor das cargas. Então, o que é que vocês têm que lembrar de conceito? O polo positivo a gente chama de prótons, polo negativo que a gente chama de elétrons. Positivo com negativo se neutraliza, neutro, tá? E nós temos o neutro, onde não tem carga, certo? Na estrutura do átomo, né? Na estrutura do átomo, a gente viu o quê? A gente viu o número atômico. Olivia, boa tarde. A gente viu o número de massa. Nós vimos os números de prótons, número de elétrons,
prótons, elétrons e o número de nêutrons. Certo? Tudo isso aí a gente precisa saber os conceitos. Tá? Número atômico, número de massa, número de prótons, número de elétrons e número de... Acredito que vocês saibam, né? O conceito disso. Bom, dentro do processo de organização estrutural do átomo, né? O que a gente tem? A gente tem a carga elementar do átomo, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Esse valor é importante porque a gente precisa saber que algumas questões eu vou cobrar o cálculo da carga elementar. Então, você tem que saber que a carga elementar de um átomo é 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? Aí nós temos a quantidade de carga, tá? Que a gente calcula pela fórmula, página 226, né? Que é igual a N vezes E. Tem uma questão na prova que a gente vai trabalhar com essa fórmula, tá? A fórmula da carga elementar, Q é igual a N vezes E, tá bom? Nós temos também, dentro da estrutura das questões, uma questão trabalhando com a lei de Coulomb. A lei de Coulomb, né? A fórmula é essa, ó, Q é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por R ao quadrado, que é a distância. Eu também tem uma questão envolvendo essa fórmula na prova, tá certo? Coloquei uma questão também sobre os processos de eletrização, né? A gente viu como é que funcionam os processos de eletrização. E aí, vamos só fazer o conceito, né? Vamos só conceituar aí. O que a gente falou nos processos de eletrização? Cargas elétricas de mesmo sinal eles se repelem e as de sinal contrário se atraem, tá? Então, positivo se atrai com negativo, positivo com positivo se repele, negativo com negativo se repele. Certo? Nós temos o processo, né, de eletrização por contato. O que é a eletrização por contato? Dois corpos que são postos em contatos ficam carregados com cargas iguais e de mesmo sinal. Então, olha o desenho. Mais com menos é atração. Mais com menos é atração. Certo? Só um minuto, gente, que eu tô aqui abrindo aqui o Word aqui pra gente montar aqui uma grade. Ok, vamos lá então. Então nós temos a eletrização por contato. Olha como é que funciona. Você tem uma partícula eletricamente neutra e uma com partículas positivas, tá? Então há uma atração entre elas, né? Ó, vai ter o positivo sem carga, aí as duas bolinhas vão passar a ter carga, né? Por conta do contato, e aí depois elas se separam e cada uma fica com as duas cargas positivas. Se fosse duas negativas, ficava negativa, certo? Tá bom? Ok?
Eletrização por indução. A eletrização por indução acontece quando aproximamos, sem encostar, um corpo eletrizado de um neutro. Olha lá o exemplo, ó. Tá aí do lado, é eletrização por indução. A gente tem tipo uma barra, né? Que tem ali o polo positivo, ó, com o polo negativo ele se atrai, né? Atração, poder de atração. O que ocorre na realidade com esse corpo, gente, é uma separação de suas cargas, tá? Positiva das negativas. Ocorre só uma separação, em função do sinal do corpo eletrizado. Assim sendo, ele não perde nem ganha elétrons, apenas é induzido. É apenas chamado de eletrização por indução, tá? Nós temos o conceito de eletrodinâmica, que é o conceito de eletrodinâmica. Como se comporta e como se transita essa carga entre os corpos. Como é que funciona isso? Tá bom? O que mais? Corrente elétrica, né? A gente falou um pouco sobre corrente elétrica. No caso, tem uma questão envolvendo o cálculo de corrente elétrica na prova também. Tá? O que mais? Uma questão envolvendo intensidade de corrente elétrica. E aí nós temos os efeitos da corrente elétrica, né? Nós temos os efeitos térmico, o efeito luminoso, o efeito magnético, o efeito químico, né? Nós temos os geradores de energia elétrica, né? Que são 5, né? Os geradores. Nós temos o gerador mecânico, nós temos o gerador químico, nós temos o gerador térmico, nós temos o gerador luminoso, nós temos o gerador eólico. Muito importante saber disso, tá? Nós temos o cálculo da diferença de potencial. Coloquei uma questão dessa na prova também, tá? Principalmente envolvendo o cálculo de resistência, né? A fórmula está aí, ó, resistência igual a U vezes I, né? É importante saber do conceito, tá? O que mais? Ver quando o resistor está em série em paralelo, muito importante saber a diferença, né? A gente viu que quando a resistência ela está em série, você soma, né? Ó, vamos só pegar aqui a parte da resistência equivalente. A resistência equivalente, se for a resistência em termos paralelos, ou seja, um único resistor em série, desculpa, aí você só vai somar os resistores, tá? Então não tem mistério. Se for em série, se for em série, você soma. Se for em paralelo, você divide por 2. Tá certo? Tranquilo aí, não tem problema nenhum. Nas questões que a gente vai resolvendo, vai ficar de forma mais clara. Nós temos a resistência equivalente para o resistor em paralelo, tá? R1 vezes R2 é igual a R1 mais R2, tá? Nós temos também o cálculo da potência elétrica, tem uma questão sobre potência elétrica, tem uma questão sobre resistor equivalente. Já fizemos aí 6 questões, né? Pronto, isso aí seria a parte da eletricidade na prova, né? A parte do consumo, né? O que a gente viu que era importante? A gente viu que a questão do consumo tem muito a ver com o capitalismo, né? De forma favorável ou desfavorável, dependendo da situação. A gente falou da geração de energia elétrica, né? Falamos sobre o consumo, falamos de fontes renováveis, energia hidráulica, energia solar, falamos da energia térmica, da energia com coletor solar, falamos da heliotérmica, da fotovoltaica, da energia eólica, da energia geotérmica, certo? Falamos da energia de biomassa,
biomassa, que é uma energia voltada aí mais específica para os biocombustíveis, né, como etanol e biodiesel. Falamos das fontes não renováveis, né? A gente viu que, por exemplo, o petróleo é uma fonte não renovável. Pode ser que tenha uma questão dessa, abordando esse tema, fontes renováveis ou não renováveis. Entendeu? Falando... Pessoal, só um minuto. Tem alguém... Desculpa, gente, aqui, tinha gente lhe chamando. Bom, aí nós temos eu falei sobre energia nuclear, né? Falei das partículas radioativas, urânio, gases tóxicos, lixo atômico. Tudo isso aqui vocês têm que dar uma olhadinha, tá? Porque tem duas questões sobre consumo na prova. Consciência versus consumo de energia. Falei da questão do ar-condicionado, do computador, da geladeira, do chuveiro elétrico, da máquina de lavar roupa, da máquina de louça, secadora, ferro elétrico, televisão. Dei algumas dicas em termos de desconto, termo de consciência do uso da energia. Falamos de efeito estufa, falamos de chuva ácida, falamos de aquecimento global, tá? Falamos do micro-ondas, né? Da questão do... Falamos dos 3R, reduzir, reutilizar, reciclar. Muito importante esses 3Rs, certo? O que mais? Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, o selo Procel, certo? Falamos do selo de energia, né? Aquele selozinho que vem na geladeira, na televisão, no ar-condicionado, que é aquele selo de garantia para dizer a questão do consumo, a questão da eficiência, tá? Pode ser que tenha uma questão envolvendo isso aí na prova, certo? Falamos da energia eólica, né? Que ela provém da energia solar. E aí depois fizemos as atividades, certo? Então, a parte de conteúdo fixo já era, já foi. O que a gente vai fazer? Vou começar aqui a questão da interpretação e resolução de questão, certo? Então vamos lá, vou fazer aqui um esquemazinho aqui para a gente resolver, né? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui um. Veja se vocês estão enxergando aí um Word em branco. Sim ou não? Ok. Então vamos lá, vou botar aí a minha primeira questão.
Vamos lá? O fio condutor é percorrido por uma corrente elétrica de 30 amperes. Calcule a carga que passa através de uma secção transversal durante um intervalo de 2 minutos. E aí, qual é a ideia? Alguma ideia aí? Deixa eu abrir aqui na sala aqui para ver o que. Cadê? Tá falando. Alguma ideia, pessoal, de resolução? Essas questões são muito elaboradas. Só muito elaboradas. Como assim, só muito elaboradas? E aí, professor, aumenta o tamanho da letra? Tá bom. Tá bom, Yasmin? Tamanho 20. Tá bom? Tá. Então vamos lá, vamos resolver? Bom, é o seguinte. Resolução, né? Deixa eu botar aqui de... Aumentar a letra. 14. O fio condutor é percorrido por uma corrente de 30 amperes, corrente representada pela letra I. Então, letra I, 10 amperes. Aí nós temos o tempo, que é igual a 2 minutos. Bom, você pegou uma questão envolvendo corrente e tempo, pessoal. O tempo, anota aí a observação. O tempo deve ser transformado para segundos, vírgula, pois é o que se trabalha na lei de Coulomb. Não, não é assim que se escreve lei de Coulomb. Vou ter que pescar aqui que eu não estou lembrado. Coulomb. Tem um U, né? Coulomb. O B é mudo. Pronto. Então o tempo deve ser transformado para segundos. Primeira coisa. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos logo transformar o tempo para segundos. Ora, se eu tenho 2 minutos, o meu tempo em segundos vai ser 60, né? 60 segundos. 2 minutos equivale a 60 segundos. Ou não? É não, professor. 2 minutos equivale a 120 segundos. Né? Como é que tu sabe, professor? Ora, muito simples. 1 minuto tem 60 segundos, então 2 minutos vai ter o dobro. 60, né não? Certo? Então, já está transformado, né? Vamos para cima aí. Como é que fica? Vai ficar Q é igual a I vezes T. Q vai ser igual o I, né? O I é a corrente, 10, vezes o tempo, que é 120. Então, Q vai ser igual 120 vezes 10 dá
1.200, Colombi. Essa é a resposta. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Sim ou não? Ok, então vamos aí para a segunda questão. Se não tem nenhuma pergunta, porque ficou entendido, né? Ok, então vamos para cima, vamos para a segunda. É só botar aqui no documento e aí a gente já mata a segunda questão. Tá no tamanho 20. Pronto, vamos aí então à segunda questão. Pessoal, questão de resistores, né? Resistores equivalentes. Ele está dizendo que esse resistor aí está ligado em série. Como ele está dizendo que o resistor está ligado em série, o que, é que eu aprendi? Que o resistor em série, você soma as resistências. Se o resistor estiver em paralelo, você divide as resistências. Soma primeiro e depois divide, né? No nosso caso aí, a gente vai. Como ele está dizendo que os resistores são em série, então a gente vai só somar. Sem nenhum mistério, tá? Então vamos lá, resolução. Então a resistência equivalente vai ser igual ao R1 mais o R2. Está dizendo que tem 5 resistores, né? Mais o R3, mais o R4, mais o R5. A resistência equivalente vai ser igual o R1, 15, mais o R2, 15 também, mais o R3, 25, mais o R4, 65, mais o R5, 60. A resistência equivalente vai ser igual. 15 mais 15 dá 30. 30 mais 25 dá 55. 55 mais 65 dá 120. 120 mais 60 dá 180. Então a resistência equivalente vai ser igual a 180. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Nenhuma? Tudo entendido? Tava com medo, tu? Dizendo que tava difícil? Eu falei. O professor aqui não deixa nada ficar difícil, não, rapaz. Hum. Não é não?
Mais uma? O professor aqui não deixa nada ficar difícil, não. Deixa eu só montar aqui a terceira, viu? Deixa eu resolver. Vamos entrar aqui. Vou aumentar aqui a letra. Droga. Vamos lá. Ó, mas aí, no caso, é mais uma questão envolvendo corrente elétrica, tá certo? No caso aí, pessoal, a questão 3 é assim, ó. Uma seção transversal de um condutor é atravessada em 10 segundos por uma quantidade de carga igual a 80 coulomb. A corrente elétrica nesse condutor em amperes é de quanto? Bom, resolução. O que nós temos de dados? Nós temos o Q, que vale 80. Nós temos o tempo, que vale 10 segundos. Nesse caso aqui, você já não precisa transformar nada. Por que você não precisa transformar nada? Porque o tempo já está em segundos, tá? O tempo já está em segundos e a gente precisa trabalhar basicamente aí só com a fórmula. Não precisa se preocupar com muita coisa, não. Tá? Então vamos lá, né? Vamos lá, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Q igual a 80, T 10 segundos, então como é que fica aí? A fórmula é Q é igual a I vezes T. O que ele deu? 80. Igual a I, que é o que ele quer, vezes o tempo, que é 10. Então, o I vai ser igual a 80. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, o I vai ser igual a 8 amperes. Essa é a resposta. Perguntas? Perguntas? Não, pelo menos não ainda. Falei, eu falei, eu falei. Será que dá tempo de resolver mais uma? Acho que dá tempo a gente fazer mais uma. Eu vou só ajeitar aqui no material. Quarta questão. É 53. Vamos lá. Última questão de hoje, né? Mas a gente continua.
Quarta questão diz assim: o aquecimento global é uma das grandes preocupações da sociedade moderna. E quando se trata de fontes energéticas, qual das fontes listadas a seguir pode contribuir para a redução da emissão de gases? E aí, pessoal, qual seria a resposta correta da quarta, para a gente finalizar? Bom, quarta questão, pessoal. Quem ia diminuir aí, né, o prejuízo ambiental da questão de emissão é a letra D, né? A energia eólica, que é a energia do vento, né? Não polui. Ah, tá certo. Yasmin, vou aumentar aqui. 20. Beleza? Pessoal, coloque o número de vocês, tá? Aí a gente fecha nossa aula de hoje. Amanhã tem mais. Mais resolução de questões. Ok? Beijo, beijo, beijo. Tchau. Saindo aqui.